Olá a todos! Vamos aqui a mais uma reflexão na Palavra de Deus. E eu tenho a impressão que hoje o nosso ambiente vai ficar um pouco mais escuro, mas como o nosso quarto se chama quarto secreto, então tá tudo certo aí, né? Mas ali, 1 João capítulo 3, hoje nós iremos novamente falar do pecado. Que é bem interessante que, se você perceber, o João, ele, na sua maneira de escrever, ele não é muito linear para falar nos seus assuntos, né? Você percebe que ele vai falando de um assunto, depois ele fala no outro, depois ele repete o primeiro, depois volta no segundo, repete o primeiro novamente. E aqui, quando você pensa no pecado, ele começa lá o capítulo 1 falando no pecado, né? Quando ele fala se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai falar isso no capítulo 2 também, depois ele vai falar no amor fraternal, ele fala nos mandamentos. E aqui, mais uma vez, no capítulo 3, ele vai voltar a falar no pecado. Por isso, nós iremos pensar novamente, através de outras nuances, né, do pecado, para entender um pouco essa questão tão importante para a nossa vida cristã. Os versos 9 e 10, ele vai dizer assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aqui de novo ele vai falar no amor fraternal, que não é o nosso assunto hoje, mas o nosso assunto é o pecado. Vamos pensar um pouco sobre essa questão. É muito importante que a gente entenda perfeitamente e profundamente a nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. E o que isso significa? Lá desde que Adão, lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos disso, ele desobedeceu a Deus e ali entra o pecado no mundo. Paulo vai falar que aquele pecado ele é herdado para toda a humanidade. E nós entendermos que nós somos pecadores é muito importante porque vai nos dar a medida exata e também a urgente necessidade que temos de Deus nesse processo. E essa, na verdade, é a nossa conclusão. Mas aqui, olha só, dizer que somos pecadores é dizer que a nossa natureza e inclinação natural é o pecado. Sempre que nós tivermos oportunidades de pecar, nós iremos pecar, se nós não estivermos na dependência do Espírito Santo. Mas nós pecamos em ação, nós pecamos em omissão, nós pecamos em pensamentos, nós pecamos em intenções. É interessante, não é só naquilo que eu faço que eu posso expressar um pecado ou desenvolver um pecado. Também na omissão. A Bíblia fala que aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Então aí você tem claramente uma definição de pecado por omissão. Nos pensamentos também, eu posso não executar objetivamente um pecado, mas eu posso fazer aquilo nos pensamentos. Jesus vai falar que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Ele vai falar que aquele que cobiça uma mulher no seu coração já adulterou com ela. Então isso é muito importante e é muito complicado porque a gente percebe que a gente vai ficando numa situação de total incapacidade de evitar o pecado. E é essa sensação que eu queria expressar aqui. Essa sensação de impotência total diante do pecado. Onde até em pensamento eu posso pecar, mas muito mais que isso, nas intenções. É muito interessante, queridos, que até por trás de uma boa ação haja uma intenção ou uma motivação equivocada ou pecaminosa. Por exemplo, eu estou ali na minha igreja e eu vou ofertar ali uma cesta básica, bastante volumosa, para abençoar alguma família, alguma pessoa, e aquilo é uma boa ação, por si só, porém eu posso fazer aquilo com a motivação errada. Eu posso fazer aquilo com a motivação de querer parecer diante da minha igreja alguém piedoso, alguém misericordioso, alguém generoso, não é?
Então a minha motivação ali foi errada. É claro que a cesta básica vai abençoar alguém, mas Deus viu a má intenção do meu coração e aquilo se configura num pecado. Então, essa é a primeira grande conclusão, e bastante natural e óbvia, de nós sabermos que a nossa inclinação natural, à parte de Deus, à parte do poder do Espírito Santo, é pecar sim. E aí você vai lembrar de Jeremias, capítulo 17, verso 9, que ele vai dizer ali que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? De fato, nosso coração é corrupto e muitas vezes nem nós mesmos identificamos o pecado numa ação, numa omissão nossa, num pensamento ou numa motivação equivocada. Muito interessante, passando aqui por um outro ponto, que Tiago, ali no capítulo 1, ele vai descrever o processo do pecado, desde a nossa mente até a configuração concreta de um ato. Muito interessante ali, Tiago capítulo 1, verso 13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, a semente ali do pecado já está na nossa mente, no nosso coração, e aqui ele fala que é a cobiça, quando esta o atrai e seduz. É interessante essa palavra cobiça, ali no grego, nem vou tentar aqui pronunciar essa palavrinha grega, que deve ser bem complicada, mas a palavra ali é arrastar, e é curioso que essa palavra aqui ela foi tirada de uma linguagem de caça e de pesca. E ela é transferida aqui para expressar a sedução do pecado. Ali na caça e na pesca, a caça e a pesca, ela é atraída do seu esconderijo, e assim o ser humano é atraído como uma isca, ou pela uma isca, para o pecado. Então aqui é a palavra cobiça usada, que é algo que nos atrai. Algo que está na nossa mente, que nos seduz, nos atrai, e nós ali num processo gradativo e talvez descendente, nós iremos eventualmente consumar o pecado. E é interessante aqui que no verso 15, Tiago vai aqui descrever esse desenvolvimento numa linguagem aqui de gravidez, não é? Olha só, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui a gente poderia estudar com mais cuidado esse verso aqui que Tiago coloca, esse processo de desenvolvimento do pecado, que nasce ali na mente, no coração, com uma ideia, com uma cobiça, e ali eu dou vazão àquela cobiça, eu dou asas à imaginação, por assim dizer, até que eventualmente eu concretizo um pecado. E é muito interessante que o pecado, uma vez ali produzido, uma vez que ele nasce, ele vai matar a própria mãe, né? Esse é um filho que a mãe gesta, dá à luz a esse filho, e esse filho nasce e mata a mãe, porque o pecado nos mata. O pecado nos entristece, já falamos isso em outro devocional, e aqui é bem interessante que ele fala que o pecado gera a morte. Então, muito interessante esse processo, essa anatomia do pecado que Tiago coloca. Outro ponto interessante aqui para a gente pensar. As múltiplas maneiras ou as múltiplas áreas onde nós pecamos e podemos pecar. E aqui eu vou trazer novamente Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, que ali você vai lembrar que Paulo ele vai fazer uma relação não exaustiva de 15 pecados. Ali ele começa dizendo que mais as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele vai agrupar ali 15 itens, 15 pecados, que ele cuidadosamente agrupa em 4 categorias. E aí, esse desenvolvimento aqui, eu não vou aqui me delongar nesse ponto, porque talvez eu faça um outro vídeo falando especificamente dessas formas de pecar. Mas você lembra ali, existe
a área moral, que Paulo vai estar ali, por meio de 3 pecados: prostituição, impureza, lascívia, e são áreas bastante frágeis para todos nós, e que é um grande desafio para a gente ali evitar pecado e não pecar nessa área. A área espiritual, idolatria e feitiçaria, que também podemos, como crentes, podemos cair nessas áreas também, nesses pecados, certamente. A área relacional, que ele vai citar 8 tipos de pecados. Ele vai falar de inimizade, porfia, ciúmes, írias, discórdias, dissensões, facções e invejas. Algo muito recorrente nos nossos relacionamentos, não só na igreja, mas na família, no ambiente de trabalho. E por fim, na área alimentar, né? A bebedeira, bebedices e glutonarias. Então aqui a gente desenvolve uma outra fala aqui para explicar isso melhor. Agora, a gente percebe então, a nossa natureza é pecaminosa, e portanto o curso natural da nossa vida e das nossas ações é no sentido de pecar. Nós vemos que podemos pecar pelo menos de 4 maneiras diferentes, nas ações, nas omissões, nos pensamentos, nas motivações, e fazemos isso frequentemente, talvez diariamente. Nós vemos aqui que há diversas áreas da nossa vida em que nós pecamos, na área moral, na área espiritual, na área relacional, e até na questão de comer e de beber, algo que é tão bom, nós podemos ali manchar esses atos com o nosso pecado. E aí a pergunta é, e aí, onde nós encontraremos o livramento para toda essa situação tão complicada? Então aqui eu peguei um texto que vai expressar aonde está a virada desse jogo, e você conhece ali provavelmente 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que vai dizer, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Poderia pegar vários outros versículos que vai citar ali que a pessoa, quando é encontrada por Cristo, e ela passa por um processo chamado novo nascimento, ela vai ser transformada, ela vai como que morrer e vai nascer de novo com uma mente agora preparada para aprender e desenvolver tudo aquilo que Deus quer para a vida dela. E é aí que existe a possibilidade dele não mais viver no pecado, que é o que João fala aqui na sua carta. Ele diz que nós somos pecadores, e se nós confessarmos nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. João vai falar no capítulo 2 que, olha, essas coisas, filhinhos, eu falo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. E ele vai dizer que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Então esse é o grande desafio para mim e para você. E aí, diante de toda essa questão tão complexa que é o pecado, como é que nós, eu e você, podemos viver uma vida não na prática do pecado, aonde o pecado seja uma eventualidade na nossa vida? Então está aqui, é quando Cristo ele entra na nossa vida, é quando Cristo produz em nós o novo nascimento, é quando nós passamos por aquele evento chamado de novo nascimento, é quando realmente eu entendo e tenho uns olhos agora espirituais para entender as coisas de Deus. Então, o caminho da vitória pode ser resumido ali em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que é a questão do andar no Espírito. Nós precisamos, querido, de fato, andar no Espírito. Eu queria, então, dar quatro pontos que nós devemos aqui observar no sentido de nos certificar e ter a certeza que nós estamos andando no Espírito. Então, primeiro, andar no Espírito é andar em submissão verdadeira e completa a Deus. Ora, talvez a submissão seja a grande chave. É quando eu e você, nascidos de novo,
portadores, por assim dizer, do Espírito Santo, que Paulo vai dizer que o Espírito Santo passa a habitar em nós e fazer toda a diferença na nossa vida. E quando eu, então, sou submisso a Deus, então aí eu tenho a possibilidade de não viver no pecado e ser transformado naquilo que Deus quer que eu seja transformado, naquele homem ou mulher criado à sua imagem e semelhança. É resgatar ali a imagem que foi perdida no Éden, quando Adão pecou pela primeira vez. Então talvez a chave seja a submissão. Agora, andar em submissão a Deus vai demandar naturalmente várias coisas. Vai demandar que eu conheça a sua palavra. Se eu quero ser submisso a Deus, eu preciso saber em que eu devo ser submisso a Deus. Eu preciso saber quais são os seus mandamentos. O que é que ele fala para eu fazer? O que é que ele fala para eu evitar? Quais são os perigos na caminhada cristã? Então eu preciso, obviamente, naturalmente, ler a palavra de Deus, beber a palavra de Deus. E ali, ter aquele genuíno desejo, como o neném recém-nascido deseja o leite, desejar a palavra de Deus, conhecer e ver ali os imperativos que Deus coloca para mim e para você, pela pena de Paulo, de João, de Pedro, dos evangelistas e tudo isso. Uma vez conhecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, eu preciso obedecer a palavra. Porque eu posso conhecer e não obedecer. E aí eu não estou sendo submisso, não é? E aí eu vou lembrar ali de Jesus, no Sermão do Monte, que ele vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como aquela casa que foi construída sobre areia, e veio o vento, o vendaval, a chuva, a tempestade e derrubou aquela casa. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e obedece é como aquela casa que foi construída sobre a rocha, que veio o vento, a tempestade, tudo aquilo, e a casa ficou firme. Por quê? Porque está construída sobre a rocha, está firmado em Jesus e na sua palavra. E, por último, uma vida regada de oração. Quando a gente percebe que, de fato, a nossa inclinação natural é pecar, e alguns têm inclinação maior em alguma área específica e precisa cuidar mais daquela área, e a gente então entende que o pecado é algo que realmente está ali dentro do nosso coração, a semente do pecado está ali, é algo que é natural nosso, e lembrando que o diabo está em nosso derredor, procurando ali momento para nos derrubar, nós percebemos, queridos, que de fato nós somos totalmente dependentes de Deus para não viver na prática do pecado. E aí não só a leitura da palavra é importante e fundamental, mas também uma vida de oração. Primeiro, confessando os pecados nominalmente, reconhecendo os pecados pelo nome e pedindo perdão a Deus pelos pecados, porque todo pecado é primeiramente uma desobediência à palavra de Deus, ao mandamento de Deus, e naturalmente pedindo toda a proteção e a orientação do Espírito Santo para não viver na prática do pecado. Por isso, eu gostaria aqui também de encorajar cada um de vocês a colocar aí nos comentários quais são as várias formas que nós devemos fazer para buscar uma vida de santidade. O que mais podemos fazer? É claro que eu não fui aqui exaustivo. Podemos fazer muitas outras coisas. Quero te incentivar a participar, colocando nos comentários, e que essa palavra seja uma palavra ricamente abençoadora na tua vida e que a tua caminhada cristã seja marcada por uma vida de busca à santificação, para que o nosso Deus ele seja glorificado na minha e na tua